Existem muitos gêneros de jogos diferentes na indústria de videogames e, consequentemente, ainda mais jogos desses gêneros. Alguns se focam totalmente em um gênero, enquanto outros pegam elementos de gêneros diferentes e fazem algo novo. Tipo a comunidade LGBT. Sempre tem jogos que se sobressaem nos seus gêneros, tipo Hollow Knight, que é considerado por muitos o melhor Metroidvania já feito. Super Mario Bros., que é considerado o pai dos jogos de plataforma e é um jogo que literalmente salvou a indústria de videogames de acabar. Doki Doki Literature Club, que foi uma das poucas visual novas a furar a bolha e por aí vai. E com tantos jogos de um mesmo gênero com qualidades variadas, fica difícil escolher por qual começar quando você quer experimentar um gênero novo. Mas tem jogos que são pensados justamente com essa proposta. Aqui quem vos fala é Bichesburger, nerdola, amante de videogame e platinadora de Cuphead. E foi bem mais fácil do que parece, e eu vim falar aqui sobre jogos que introduzem seus gêneros. Acho que dá pra começar falando de algo simples que todo mundo conhece. Super Mario e Pokémon são algumas das maiores franquias, não só dos videogames, mas da cultura pop como um todo. Os dois têm suas séries principais voltadas para gêneros específicos, enquanto spin-offs exploram outros tipos de gameplays e de experiências interativas. Entre várias séries de spin-offs de Super Mario focadas em RPG, como Mario & Luigi e Paper Mario, tem Super Mario RPG, um JRPG de turno do Mario desenvolvido pela Square, especializado em RPGs e consagrada por franquias como Final Fantasy e Kingdom Hearts. O jogo foi lançado para o Super Nintendo em 1996 e recebeu um remake para o Nintendo Switch 2023. Nele, o Mario e seus amigos precisam se unir para derrotar a Smith Gang, que invadiu o mundo dos nossos personagens e espalhou os 7 pedaços estelares da Star Road. O jogo é bem tranquilo e fácil e foi pensado para ser um meu primeiro RPG, usando personagens já conhecidos da série, introduzindo alguns originais como o Geno, o boneco. E eu ia falar da Vivian, a Vivian de Paper Mario, esquece ela. É um jogo fácil, não muito complicado e que introduz bem ao gênero para um jogador novo no mundo dos RPGs. Mas o que isso tem a ver com Pokémon? Pokémon tem sua série principal como uma série de RPG de turno, e cada título parece ser pensado não só como um meu primeiro RPG, mas como um meu primeiro Pokémon também, especialmente nos últimos anos, em que a dificuldade foi ainda mais reduzida que nos jogos anteriores, desde tornar os Pokémons mais amigáveis para vender mais pelúcia, o que também acaba atraindo crianças mais novas para os jogos, até literalmente te proibir de entrar em um ginásio se você não tiver um nível mínimo para não tornar um jogo minimamente difícil. Valeu, Pokémon, let's go. E o que eu posso dizer por experiência própria é que Pokémon funciona como uma introdução a RPG de turno. Eu joguei Fire Red com 9 anos e fiquei maravilhada com o jogo. E se foge um pouco da ideia do meu primeiro RPG, mas ainda funciona bem. Ele já tinha essa ideia de ser mais uma introdução à série do que ao gênero em si, por ser um remake dos jogos da primeira geração. Se você pegar alguns jogos mais antigos, a dificuldade era um pouco mais elevada e você precisava escolher um bom time para poder zerar, junto com uma boa noção de estratégia. Mas nada muito absurdo também. Só não tinha sempre essa ideia de ser uma introdução ao gênero que vem sendo aplicada nos últimos anos. Apesar disso, a Nintendo também tem outras franquias que tentam ser introduções aos seus gêneros, como o próprio Mario que eu falei. Dá pra citar o Mario Plus Rabbids, que parece funcionar como uma introdução ao sistema de RPG tático, mas que eu prefiro não comentar muito porque eu nunca cheguei a jogar e nem ver nada sobre. Eu odeio Rabbids. Mas algo que eu joguei bastante são as séries criadas pelo Masahiro Sakurai. I wonder if I'll ever get to take a break. No caso, Super Smash Bros. E Kirby. Kirby é simples, fofo, bobo e divertido. E é sobre uma bola rosa que anda por cenários fofos, matando inimigos fofos, sem muita dificuldade e sendo divertido. Puxa, não teve uma palavra de macho nessa frase. É divertido de se jogar principalmente em multiplayer, com amigos, e foi uma experiência bem agradável lá pros meus 10 anos, quando eu tava aprendendo que tipo de jogos eu gostava. E até hoje é divertido entrar numa call, abrir o Parsec e ficar jogando Kirby por horas com a minha melhor amiga. Kirby não foi minha introdução a jogos de plataforma, já que eu já era familiarizado com Sonic, Mario, Crash, Rayman. Frangos, eu tenho que matar os frangos. Eu tenho que... Ai, os frangos. E outros do gênero, mas com certeza foi uma ótima experiência para alguém que ainda estava conhecendo jogos de plataforma que não fossem Mario ou Sonic. Mas como eu falei, o Sakurai também é a cabeça por trás de Smash Bros. E funciona como uma ótima introdução para jogos de luta. Enquanto tem jogos que para fazer um combo simples, você precisa fazer meia lua, soco fraco, soco médio, chute forte, voadora de cabeça para baixo, por cima, baixo, esquerda. Caralho, eu botei muita coisa nesse roteiro. Tá, eu tô tentando processar o que eu coloquei. Meia lua, soco fraco, soco médio, chute forte, voadora de
cabeça pra baixo, cima, baixo, esquerda, esquerda, soco forte, escaralha 4. No Smash você aperta um botão, às vezes 2 e voilá. Pro seu especial neutro, ele usa uma arma. De bônus você ainda pode jogar com personagens que já é familiarizado, porque, como todo mundo vê nesse vídeo deve saber, Smash Brothers se baseia nos crossovers entre personagens de várias séries de videogame diferentes. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive. O card vai estar aqui no lado e é um dos meus vídeos favoritos. Eu realmente recomendo você assistir depois desse. Smash Bros, no geral, é muito mais amigável para alguém que nunca jogou um jogo de luta fazer autocombos com um personagem que a pessoa já conhece e gosta, do que pegar um jogo cheio de combo manual que você precisa aprender até como usar o controle de cabeça para baixo e só tem personagem que você não conhece nenhum. E mesmo assim, Smash Bros consegue ter um dos maiores cenários competitivos dos jogos de luta, sendo divertido para quem nunca jogou num jogo de bater num boneco usando o outro, e sendo divertido para quem é maluco e consegue bolar trocentas estratégias para aperfeiçoar suas técnicas e táticas em batalha. Só ver o pessoal que joga de Steve, esses daí são malucos. O jogo funciona como uma introdução ao gênero de diverte novatos, veteranos e aquele pessoal que só gosta de jogar casualmente com os amigos. Ei você mesmo, você por acaso já pensou em comprar desenhos? Pois é, cara, eu vendo desenhos, eu faço comissões. Se você quiser ter seu rostinho lindo, ou literalmente qualquer coisa que você quiser, não literalmente qualquer coisa, tem coisas que eu não faço, estão aí na tela, desenhadas pelo meu traço. Esse aí que tá na tela, e esse aqui, e esse. Não, mentira, esse não é meu não. É só você ir no meu Instagram, no meu Twitter, ou no meu Discord, ou literalmente qualquer forma de falar comigo. Quer dizer, são literalmente só essas três, mas tudo bem. Pedir a tabela de preço, a gente chega no acordo, e eu faço um desenho supimpa pra você. Você pode falar, BX Burger, Helena, Soca Fofo, Borra Calças Terceira. Como é que eu vou saber se os seus desenhos são bons mesmo? Eu desenhei Hello Kitty bombada. Fazer o Jojo Pose. Precisa de mais? Não precisa. Muitas vezes eu uso o dinheiro das comissões para comprar jogos que eu vou fazer review aqui no canal, então de certa forma isso ajuda o canal também. É isso, compre meus desenhos, muito obrigado e continue com o vídeo. Eu mesmo escrevendo esse roteiro percebi que a Nintendo trabalha com muito jogo focado em introduzir gêneros, mas ela não é a única que faz isso. Outra empresa que acaba fazendo isso mesmo que sem querer é a Atlus. Você pode falar, a Atlus é uma empresa que faz JRPG de turno nerdola, ela faz Persona, faz Shin Megami Tensei, já fez Soul Hackers, Haidouku Zonoha e faz mais uns jogos que 3 pessoas conhecem. Ela só faz JRPG. E você tem razão, mas eu percebi algo com a série Persona, especificamente nos spin-offs de Persona 5. Cada spin-off é de um gênero diferente dos de Persona 4, que não tenta introduzir um gênero, como Persona Kill, que não é a melhor porta de entrada para um Dungeon Crawler, e Persona 4 Arena, que não é a melhor introdução para um jogo de luta. Os spin-offs de Persona 5 são muito mais amigáveis nesse sentido. Persona 5 Strikers é uma boa porta de entrada para o gênero Musou, e Persona 5 Tactica é uma boa porta de entrada para o gênero de RPG tático, por exemplo. Esses jogos foram mesmo minhas introduções a esses gêneros. Persona 5 Strikers é cheio de elementos de Persona 5 adaptados para funcionar num jogo de ação em tempo real e pega muito bem a essência do que é o Musou, já que foi desenvolvido por um time especializado em Musou, enquanto o Tactica adapta as mecânicas de Persona 5 para um jogo divertido. Que usa bastante estratégia e explora o potencial de um RPG tático. Eu não vou me estender muito aqui falando desses jogos, porque eu pretendo fazer a review do Tactica e do Striker já tá em produção, já tem até um trailer no canal, mas eles definitivamente são jogos divertidos que introduzem bem seus gêneros, e o Strikers até conquistou o seu lugar pra muita gente como o melhor spin-off da série Persona, incluindo pra mim. Como eu falei, às vezes nem é a intenção de um jogo ser uma introdução ao gênero, mas acaba funcionando por causa da dificuldade, ou da duração, ou dos dois. E eu posso falar com certeza que esse é o caso de Gato Roboto. Eu não sei se foi pensado para ser uma introdução, mas funciona. Gato Roboto é um jogo sobre um gato numa armadura muito maneira, matando bichos e explorando lugares para poder levar seu dono astronauta de volta para casa em segurança. É um jogo com no máximo 4 horas de gameplay, não é muito extenso, não tem muitas áreas comparado com outros do gênero, e apesar de ser um Metroidvania, você consegue entender para onde tem que ir e por onde pode explorar, servindo como uma introdução perfeita pro gênero se você nunca jogou. Honestamente, teria sido muito melhor para mim ter descoberto isso antes de jogar Hollow Knight. Se você já é familiarizado com Metroidvania, o jogo também não é a pior opção. Eu já era familiarizado quando joguei e curti bastante. Explorando os lugares dá pra achar todo tipo de segredo, tanto que eu fiz 100% na minha primeira run do jogo sem querer. É aquele jogo que se você nunca jogou Metroidvania e tem interesse, esse é a porta de entrada perfeita, porque pouco depois você já vai ter zerado, se acostumado e vai jogar outros jogos sem muito problema. E se você já é acostumado com Metroidvania, esse jogo é o descanso perfeito. É um jogo fácil, mas leve e serve pra você descansar e relaxar, em vez de meter um Dead Cells que só serve pra passar raiva.
E eu sei que Dead Cells é um roguelike, mas você me entendeu. É um jogo divertido que cumpre seu propósito. Não tem muito mais o que falar sobre, então vou mudar de tema pra não começar a me repetir mais ainda. E você pode estar se perguntando, de todos os jogos, por que você citou o Gato Roboto e não os jogos que dão origem ao nome desse gênero, Castlevania e Metroid? Honestamente seria meio óbvio, mas eu também tô baseando muito das minhas experiências pessoais. Eu chegar e falar, pô, joga esse Metroidvania aqui, maneiro e pá, e a pessoa, não, eu não gosto de Metroidvania porque é muito confuso e muito demorado e os jogos são muito longos. E o Gato Roboto foge disso e continua sendo um Metroidvania. Então, pro contexto que eu tenho em mente, ele acaba funcionando até melhor do que esses outros jogos, mas eles também são boas introduções. Eu não quero falar muito deles aqui porque eu já tenho um vídeo falando sobre Metroidvania. E falar sobre Castlevania e Metroid aqui, basicamente, só repetiria o que eu falei naquele outro vídeo. Eu sei que essa lista pode ter sido muito estranha e faltou multiversos também, só que quando eu escrevi o roteiro e eu gravei o áudio, o multiversos não tinha sido relançado ainda. Então meio que não dava pra colocar ele na lista, porque como você vai ser introduzido a um jogo de luta se o jogo nem foi lançado? Você pode ter achado essa lista bem estranha, e ela é mesmo, mas é muito inspirada em experiências pessoais e tentando fugir um pouco do padrão. Acabei citando coisas meio previsíveis, como, nossa, Pokémon, uma boa introdução, um RPG de turno, mas eu tentei fugir um pouco do padrão aqui, tipo, Mario e Sonic são boas introduções à plataforma, Castlevania e Metroid são boas introduções a Metroidvania, o Mortal Kombat é uma boa introdução a jogos de luta. Só pra finalizar o vídeo, eu queria dizer que 3 meses depois abri esse roteiro e lembrei que queria falar sobre Cult of the Lamb também, mas simplesmente não consegui encontrar o que falar, além de esse jogo não é tão difícil e tem um culto pra você cuidar que contrasta com o roguelite, que é um roguelike só que fácil. E honestamente mesmo adorando Cult of the Lamb, eu não sei o que mais falar além disso. Então se você aí que tá assistindo lembra de outro jogo que funciona bem como porta de entrada pro seu gênero, coloca aí nos comentários que eu vou ler tudo. Falam muito de Bloodborne, que é uma boa introdução pro Souls-like, mas eu não cheguei a jogar, então preferi cortar do vídeo. Talvez eu devesse ter pesquisado uma outra boa introdução ao Souls-like, ao invés de ter começado com Dark Souls 1, em que eu tô me fodendo bastante. Mas agora já foi, né? Fazer o quê? Eu não pretendo fazer parte 2 desse vídeo, então ele continua nos comentários. Muito obrigado de coração a você que assistiu. Se você gostou, deixa o like pra me ajudar a saber que você gostou do vídeo e que eu tô fazendo um negócio da hora. Os youtubers ficam, blá blá blá, deixa o like, não sei o que, mas isso aqui é puramente uma questão de autoestima no meu caso. Se você não der o like, eu vou ficar muito triste. Muito obrigado.